papel do Grêmio Estudantil nas escolas? Muitas vezes eu vejo alguns educadores questionando essa participação do jovem, questionando a irreverência dessa participação. Então hoje eu trouxe aqui para conversarmos um pouco a respeito de qual o papel dos grêmios, qual o papel dos alunos e qual é o papel dos professores. Então vamos lá, eu sou Silvana Barbosa, você está no canal Aloxi. Aproveita, escreve aí se você já participou de algum grêmio estudantil, quando você era estudante, se participou, como que foi a sua experiência. Divulga o nosso vídeo, assim mais pessoas vão estar conversando a respeito do assunto, e se inscreve no canal. Nosso canal ele tem 1 ano e pouco e a gente está aí com o objetivo de chegar a 1000 inscritos ainda dentro desse semestre. Então conta aí com o apoio de vocês. Então vamos lá para o tema. Grêmio Estudantil. Já participaram? Então vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Quando eu estava no ensino médio, eu sou de São Bernardo do Campo, então eu estava no ensino médio, e aí lá, com certeza, tinha os grêmios, e eu participei ativamente. Nós ganhamos o Grêmio, eu participei durante 1 ano da diretoria do Grêmio. Foi muito interessante porque eu aprendi algumas coisas que eu trouxe para a vida. Organização social, organização política, interesses pessoais que você tem que estar negociando ali a partir do interesse do grupo, o interesse da comunidade escolar, a ideia de fazer assembleia com os alunos. Então, todo esse processo eu aprendi lá quando eu estava com 16 anos, na época que eu participei do Grêmio, né? Nessa época a população não votava, né? Com 16 anos, eu passei os meus 16 anos no Grêmio sem poder votar. Aí é só a Constituição de 88 que vai trazer esse benefício, né? Então, infelizmente eu não tive essa possibilidade, mas eu tenho certeza que hoje a garotada que está no Grêmio tem, né, essa possibilidade. Então vamos contar um pouquinho a história, né, de como que surgem os grêmios no Brasil, e depois a gente retoma aí ao papel de cada segmento. Desde 1901 nós temos Grêmio no Brasil. Esse Grêmio escolar, ele nasce primeiro para estar divulgando a participação cultural e a participação esportiva das faculdades, das escolas, que eram muito poucas. Se nós formos pensar, né, há 120 anos atrás a quantidade de escolas é muito pequena comparada a hoje, não havia obrigatoriedade, enfim, mas começa a aparecer os grêmios. E eles vêm da onde? Eles vêm da Europa, né? Essa ideia de organização, final do século, toda a movimentação dos trabalhadores na Europa, ele traz isso também para o Brasil. Ah, mas o Grêmio tem a ver com o trabalhador? Tem, porque tem a ver com o social, né? Com a organização social. E essa organização social, ela nasce do movimento dos trabalhadores. Em 1902 aparece o primeiro Grêmio em São Paulo, né? Em 1910, o Congresso Nacional de Estudantes de São Paulo. Então, mais pessoas vão participando, mais escolas vão se interessando nesse processo. E aí ele começa a fazer discussões políticas. Por quê? Em 1914, nós vamos estar na Primeira Guerra Mundial. O mundo está falando sobre guerra. Então, as escolas, as universidades, os ensinos médios, eles não vão ficar falando apenas de esporte, de arte, de cultura, que nem hoje, né? Hoje a gente não consegue trazer esses problemas que nós temos econômico, social, para dentro da escola. Eles vêm, faz parte, é um fato. Quando é em 1930, nós temos a Revolução de 30, e aí nós vamos ter a polarização dos grêmios, porque, como eu falei, eles passam a ter uma visão de organização. Então vai nascer nesse período a juventude comunista, né, que seria de esquerda, e a juventude integralista, que seria de direita. Então, dentro dos campos estudantis, nós vamos ter esses dois segmentos, o que é normal e natural em toda a sociedade, né? A sociedade, ela vai estar se dividindo assim, porque logo, né, depois de 15 anos, nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial vai deixar muito claro a questão do comunismo, do capitalismo. Então, toda essa situação que historicamente vocês conhecem, não preciso aqui estar repetindo, ela reflete dentro dessas organizações, porque estudante, eles pensam, logo que eles pensam, eles vão estar participando de tudo que tem, né, naquela sociedade. Em 37 vai nascer a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes. E aí ela cria realmente uma entidade, ela cria muita força, e ela vai ter
atividade muito dura contra a ditadura de Vargas, contra o fascismo. Então a gente vai entrar na era fascista, que vai acabar com a Segunda Guerra Mundial, então de 37 até 45, quando acaba, o fascismo perde, né, na Alemanha, na Itália, enfim, quando toda essa situação passa, a UNE ela vai estar se politizando. E nós vamos ter muitas personalidades que saem da UNE e vão para a política. Se vocês fizerem aí uma pesquisa, peçam para os seus alunos fazerem, porque ali eles começam a ter participação social e política. Então, seria um primeiro passo para você participar, né, de forma ativa dentro da sociedade. Bom, continuando a história, né, dos grêmios, em 1948, os grêmios eles vão estar liberando através da UNE a campanha Petróleo é Nosso. E aí a Petrobras ela vai ter um grande ganho e aí a empresa vai ter uma ascensão muito maior no país e continuamos aí com o petróleo trazendo uma série de benefícios para o Brasil nos anos seguintes. Bom, em 64 nós tivemos o golpe militar e a UNE ela vai estar sempre na luta contra o golpe. Então de 64 a 84 a UNE vai ter N lutas dentro das universidades, dentro das escolas de ensino médio para combater a ditadura militar. Em 84 ela vai participar ativamente do projeto Diretas Já, né? E aí nós vamos ter as eleições. Em 88 nós vamos ter a Constituição e nessa nova Constituição vai aparecer algo bem interessante, que é o voto aos 16 anos, né? Então em 1988 o adolescente, porque 16 anos é adolescente, ele ganha o direito de votar. Então foi com muita luta, com muita discussão, com muita briga realmente e com muita conversa da UNE e dos jovens estudantes, participantes dos grêmios estudantis, que vão conquistar esse espaço. Então é bem importante agora esse pessoal que está com 16 anos, que ainda pode tirar o título, tem até o dia 4 de maio de 2022 para tirar o título, então corre lá, tira o título, vai dar seu voto para presidente, para governador, enfim, participar da vida política do país, que no meu ponto de vista é muito importante. Aí eu volto à pergunta, e qual que é o papel do professor? Né? Qual que é o papel da direção? Qual que é o papel do aluno? Os alunos mais novos, a participação deles com certeza é diferenciada da população das universidades. Eles são maiores de idade, eles têm autonomia, enfim, eles podem ter uma reivindicação muito mais ativa. Mas é importante que o Grêmio ele tenha uma vida própria dentro da escola, mesmo que seja alunos de 12, 13 anos, eles precisam construir e criar. Lógico que eles vão precisar da orientação, né, dos professores, mas não a castração. Então é importante eles começarem a tatear até onde eles podem ir, até onde eles podem reivindicar, até onde eles podem lutar pelos seus direitos, o que é direito, o que não é direito. Então toda essa pauta de reivindicação é importante que ela saia dos alunos e com a orientação, não é nem supervisão, é a orientação do professor, né? Que o aluno tenha o direito de falar algumas coisas, até que não tenham um sentido, mas para ele aprender, ele vai precisar conversar, trocar ideia, aprender a conversar com os professores, né? Que no caso seria uma instituição mais acima. Então, o aluno ele precisa ser incentivado a participar. Porque não adianta a gente falar assim, mas o povo brasileiro não sabe votar, o povo brasileiro não sabe participar, o povo brasileiro não é crítico, o povo brasileiro não luta pelos seus direitos, nem sabe o que são os seus direitos. Para isso acontecer, ele precisa passar por um processo de aprendizado. O Grêmio é um caminho. Então essa participação, os alunos verem uma campanha eleitoral, se o professor percebe que numa campanha eleitoral, por exemplo, está falando algumas coisas que são ilegais, cabe sim ao professor falar isso é ilegal, eles não vão poder fazer, né? Então essas conversas, elas precisam acontecer. Lógico que para que o professor tenha essa participação, ele tem que incluir isso dentro do seu currículo. Então, geralmente, quais são os professores que abarcam isso? Professor de Sociologia, professor de História, professor de Geografia, mas nada impede que o outro professor queira participar e colocar dentro, né, do seu
currículo a participação do Grêmio. Então pode estar pegando professor de matemática, então vamos pensar na questão econômica, professor de língua portuguesa, professor de arte, qualquer professor que queira ter essa participação, ele pode estar colocando no currículo e realmente ser responsável por orientar, né? Em momento nenhum castrar esse aluno, em momento nenhum desdenhar as reivindicações, né? É muito engraçado porque a maioria das reivindicações que os alunos fazem são coisas assim bem básicas. Colocar alguma coisa uma música no recreio, fazer um campeonato. Eles não têm muito essa noção de que o que eles teriam de estar trabalhando é o que eles podem melhorar em termos de direitos, como o que pode melhorar a educação. Então, tudo isso precisa sim, né, de uma orientação. E aos pais incentivar essa participação, porque esse aluno, com certeza, uma vez participando ativamente, ele vai conseguir melhorar a sua oratória, melhorar as suas argumentações, saber que se ele prometer alguma coisa ele precisa cumprir, saber que quando ele promete ele precisa pensar o passo a passo para estar realizando aquilo dentro da escola, saber que algumas coisas não dependem da escola e sim da estrutura política. Por exemplo, é uma rede estadual, não depende do diretor fazer determinada coisa, ele não tem acesso a mudar aquilo. É importante o aluno saber, porque às vezes ele pode estar reclamando da direção e o problema é estrutural. Então aí a escola, né, teria que teoricamente mandar uma reivindicação para o governo do estado ou para a prefeitura. Então entender o que cada poder pode fazer dentro da escola, o que cabe aos alunos, né? O que eles não podem fazer porque a lei não permite, o que a lei não permite, mas eles acham que está errado, então eles no futuro podem virar parlamentares e mudar a lei. Então é uma escola. Participar de um grêmio estudantil é uma escola. Pelo menos para mim, aos 16 anos, foi, com certeza definiu, né, a área que depois eu me formei em História e definiu toda a minha trajetória de luta de como eu vejo a educação. Então, cabe aí a escola reforçar a ideia do Grêmio e colocar a garotada para participar. Ok? É isso que o canal Alox trouxe hoje. Eu espero que você tenha gostado e, por favor, contribua aqui com as suas sugestões. Se não gostou, colocar também o motivo porque não gostou. Estamos aqui abertos, né, a um processo democrático. E eu te aguardo, então, no próximo vídeo. Até mais!